Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos apresentar os componentes da Toolbox no Unique View Studio, oferecendo uma visão geral. Em vídeos subsequentes, mergulharemos mais a fundo nas configurações e funcionamentos de cada componente individualmente. Os componentes estão organizados na Toolbox. Aqui, você pode selecionar um tipo de componente e arrastá-lo para a tela, criando assim um componente desse tipo. Atualização. Houve uma alteração no layout da barra de componentes, agora ela é exibida aqui na parte superior, e para adicionar componentes na tela, basta selecioná-los e clicar e arrastar na tela. Também é possível criar múltiplos componentes do mesmo tipo, selecionando-o e segurando o botão Shift. Houve essa alteração no layout, mas o funcionamento dos componentes é igual, a ideia é a mesma. Os componentes estão divididos em categorias, abrangendo apresentação de dados, botões, inserção de dados, tempo e data, e também gráficos e desenhos na tela. Agora, farei uma breve apresentação de cada componente e sua função. Começando pelos componentes de apresentação de dados. O Text View exibe textos na tela, sejam eles estáticos ou dinâmicos, pois o Text View pode exibir valores de variáveis. Além disso, ele permite personalização de opções como fonte, tamanho, cor e estilo. Essas características também podem ser vinculadas a variáveis para alterações em tempo de execução. Essa vinculação de propriedades a variáveis é uma funcionalidade que se estende a todos os componentes. O componente Image Box, como o próprio nome sugere, exibe imagens na tela, isso sem restrições quanto ao tamanho. A imagem que está sendo mostrada também pode ser alterada em tempo de execução, vinculando a uma variável de seleção, por exemplo. O componente de QR Code é igualmente simples de usar. Basta definir o texto no campo Content, e ele gera automaticamente o QR Code correspondente na tela do display. Agora, falando sobre os botões, o Button é um botão personalizável que pode ser configurado para alterar o valor de uma variável ou trocar de tela, por exemplo. Esse botão possui uma aparência padrão, e é possível alterar a cor do fundo e da borda nos diferentes estados do botão. Aqui, na parte superior, você pode selecionar o estado do botão para visualização na prévia, como solto, pressionado e desabilitado. O Image Button é muito semelhante ao Button, com a diferença de que a aparência do botão é definida por uma imagem. Essas são imagens padrão, mas é possível definir qualquer imagem para a aparência do botão. O slider é uma barra para o usuário clicar e arrastar, podendo ser vertical ou horizontal. Suas configurações são simples. Você define um valor máximo e mínimo, e conforme a posição, o slider terá um determinado valor. Esse valor é vinculado a uma variável. Agora apresento o componente Scrolling Picker, que é uma lista de opções que pode ser rolada verticalmente, permitindo a seleção de uma única opção. Os objetos do tipo Data Input, Text Box e Keyboard são utilizados em conjunto para exibir um teclado no projeto. O Text Box, basicamente, mostra o texto que está sendo digitado, enquanto o Keyboard é o próprio teclado. Uma observação importante é que esses objetos de teclado devem ser utilizados dentro de uma window no projeto. O calendar é um objeto para seleção de data. O chart é um objeto para desenhar gráfico de linha ou de barra. Já o polyline é um tipo de gráfico que desenha na tela uma sequência de linhas conectadas. Quando você adiciona componentes na tela, eles são exibidos neste campo denominado Component Outline. Nessa lista, são exibidos os componentes da tela selecionada atualmente. Uma observação importante é que a ordem deles nessa lista é relevante, pois está relacionada à camada em que o objeto está. Por exemplo,
este objeto está em uma camada superior, podendo ficar sobreposto a outro objeto. Contudo, também é possível mover o objeto entre as camadas usando esses botões. Duas propriedades comuns dos componentes bastante úteis são as propriedades Visible e Enabled. A propriedade Visible, quando desativada, faz com que o objeto não apareça na tela, sendo útil para desativar objetos em tempo de execução. Já a propriedade Enabled também serve para ativar e desativar o objeto, mas neste caso, o objeto não desaparece da tela, mantendo-se visível com um aspecto desativado. Esta foi uma visão geral sobre os componentes existentes na versão atual do software, até o momento desta gravação. Nos próximos vídeos, entraremos mais a fundo nos detalhes de cada componente individualmente. Obrigado por assistir. Se houver alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Até breve.